gravando uma aula para vocês sobre temperatura e calor. Vamos conversar sobre esse assunto, tá? Vamos bem comigo. Então é o seguinte, eventualmente você pode falar assim, olha, hoje está muito calor, né? Realmente, quando a gente usa a palavra calor, a gente só pensa que a temperatura está mais quente, a nossa sensação térmica de que está mais quente está sendo ativada, tá certo? Mas vamos conversar melhor sobre definir o que seria temperatura, o que seria calor e o que realmente seria sensação térmica, tá? Vamos lá. Vem comigo. Então é o seguinte, gente, vamos primeiro pensar num local que está cheio de moléculas, tá? E essas moléculas elas estão sólidas, o estado físico é um estado sólido, que as moléculas elas estão organizadas, paradas, e se eu falasse que fosse o zero absoluto, essas moléculas estariam realmente paradas, totalmente paradas. Isso seria o zero absoluto, tá certo? Nesse zero absoluto, a temperatura é extremamente fria, menos 273 graus Celsius, que é uma medida de temperatura, tá? Uma medida também dessa energia das moléculas. Beleza. Nessa temperatura, todo movimento molecular iria cessar, as moléculas iam ficar realmente paradas, tá certo? Beleza. A energia cinética, que é esse movimento que as moléculas podem ter, seria zero, por isso que é chamado de zero absoluto, ok? Mas uma substância, quando está no estado sólido e não está nesse frio máximo, tá? Está só no estado sólido, ele ainda se movimenta, ainda tem uma movimentação molecular que é chamado de energia cinética. Kinesis é movimento. Então, as moléculas, apesar de estarem fixas no seu local, elas ainda têm uma pequena vibração, que é chamado de energia cinética. Nota, as moléculas têm um movimento, tá? Um pequeno movimento, mas tem, tá? Que é chamado de energia cinética, que é um movimento de vibração dessas moléculas, tá certo? Beleza. Essas moléculas, apesar de uma substância meio sólido, ela pode emitir um tipo de radiação, tá certo? Que é chamado de radiação eletromagnética. Essas moléculas oscilam mesmo no estado sólido e elas podem emitir uma radiação. Essa radiação, você sente, por exemplo, às vezes um objeto sólido ele tá emitindo um calor, tá? Você chega perto dele, você sente uma radiação vindo dele, tá certo? Essa forma de transmitir essa energia do movimento da molécula, chamado de radiação, tá? Então, é uma maneira de propagar essa forma de energia, é a radiação, certo? Aí, um exemplo. Aqui é a fotografia de uma constelação, né? De uma galáxia, melhor dizendo. E essa fotografia aqui é uma fotografia só da luz que essa galáxia está emitindo, tá certo? Só da luz. Já aqui do lado direito, eu tenho somente a radiação que ela emite, a radiação de calor que ela emite, que é medido por uma radiação chamada infravermelha. E aqui eu tenho a montagem dessas duas, da imagem só da luz que ela emite e aqui do calor, da energia que ela emite, através de radiação. Então, nota, essa radiação, ela veio através do espaço, ela veio através do vácuo, tá? E nós conseguimos receber essa radiação. Claro que ela é medida somente em telescópios especiais, tá certo? Então, a radiação é uma forma de propagação dessa energia de calor, certo? Beleza. Agora, vamos supor que eu esteja aquecendo uma barra de um sólido, tá? De um metal qualquer, esteja no estado sólido. Quando eu esquento, que eu cedo calor, esse calor, o fogo é um tipo de energia,
Então, ele vai fazer com que essa molécula aqui, ela receba mais energia, tá? E ela consiga se movimentar mais, mesmo no estado sólido. E ela encosta em outra molécula, cedendo esse calor. Então, as moléculas colidem e cedem calor umas às outras. Essa forma de ceder calor umas às outras é chamado de condução. É quando uma molécula cede o calor através do contato. Ela entra em contato com outra e transmite esse calor. É condução. Lembrando, a radiação, que eu falei anteriormente, é uma forma de transmissão dessa energia que a molécula libera para o meio, para outra molécula. Aqui não. Precisa uma molécula encostar na outra para fazer a transmissão de energia calorífica, de calor. Tá certo? É condução. Agora, se eu for esquentando essas moléculas, é a condução de calor de uma molécula para outra, geralmente ocorre no estado sólido. Tá certo? Beleza. Agora, quando nós estamos no estado fluido, no estado líquido, o que acontece? Quando eu esquento um grupo de moléculas, eu, por exemplo, estou fervendo uma panela, eu esquento uma água, algumas moléculas se aquecem e elas tendem a se deslocar, fazendo um movimento chamado de movimento de massa. Tá? As moléculas esquentam, elas começam a se deslocar, fazendo um movimento de massa, e aquelas moléculas mais frias, elas tendem a tomar aquele espaço daquelas moléculas que fizeram esse movimento de massa. Tá certo? Aí essas moléculas se movimentam, esquentam as outras, mas dá uma mudança de posicionamento. Essa mudança na qual as moléculas que recebem calor, elas fazem um movimento de massa, um grupo delas se movimenta, e essas daqui se deslocam, vão para aquele local onde há geração do calor, é chamado de convecção. É quando convecção, então, é quando tem esse movimento de massa das moléculas que empurra outras moléculas mais frias. Tá? Então, radiação é quando se transmite esse calor através de uma radiação eletromagnética. Condução, quando há contato de uma molécula com a outra, uma transferindo calor para a outra. E convecção é quando eu tenho um movimento de massa das moléculas. Tá? E as moléculas vão trocando de lugar, tá certo? Fazendo esse movimento de massa. Tá? Quentes correntes sobem, quentes frias descem. Tá certo? Até todas elas estarem aquecidas. Tá certo? Exemplo. Aqui nós temos o nosso planeta. Ele tem uma região mais quente chamada núcleo. Tem uma região onde eu tenho rochas líquidas chamadas de manto. E eu tenho as rochas aqui que vou formar a crosta terrestre. Aqui no manto, onde tem rocha líquida, ela aquece, ela sobe, resfria, desce, aquece de novo, sobe, fazendo as chamadas correntes de convecção. Nota, a convecção, então, é um movimento de massa. Tá certo? Outro exemplo, quando eu esquento uma panela, quando eu vou ferver um local que está aquecido, as moléculas de água que estão aqui, elas sobem, as moléculas de água fria descem, formando um movimento de massa. Então, é chamado de corrente de convecção. Por exemplo, quando está quente, o ar está quente, ele sobe, o ar frio vai e desce, novamente, formando uma corrente de massa. Então, quando eu tenho essa corrente de massa, é chamado de convecção. É uma forma de propagar o calor. Beleza. Agora, qual a diferença entre calor e temperatura? Geralmente, quando a gente fala assim, calor, estou com muito calor, na verdade, é a sensação térmica. Tá? Calor é uma forma de energia. Sempre está em trânsito. Ou seja, sempre está passando calor de um local que tem, de moléculas que têm mais calor para moléculas que têm menos calor. Então, é uma transferência de energia. Tá certo? Aqui, por exemplo, vemos uma pessoa aqui protegida.
notando que tem um local que está sendo gerado calor, que é uma forma de energia, que está sendo, e o corpo percebe. Tá certo? Ele percebe essa forma de energia. Temperatura é a forma de medir, é a forma de expressar essa energia. Então, na maioria das vezes, é usada por um termômetro. Quanto mais intensa é a energia cinética está relacionada a essa energia, que é o calor, maior a temperatura. Então, calor é a forma de energia. Temperatura é a forma de medir essa energia. Tá certo? Beleza. E o que é quando eu tenho dois corpos, um mais quente, outro mais frio, né? Com a temperatura mais quente e a temperatura mais fria? Aqui um exemplo. Duas barras, né? Uma mesma substância, o mesmo metal, por exemplo, ferro. Uma está a 50 graus, que eu aqueci, e outra está a 20 graus. A tendência é o seguinte: quando eu coloco um contato desses dois sólidos, há uma transferência de calor de um para o outro. E aquele que estava a 50 graus, ele começa a perder temperatura para aquele que estava com uma temperatura menor, até um momento em que as duas placas entram em equilíbrio. Ficam todos eles no equilíbrio dessa temperatura. Tá certo? Um exemplo que nós podemos dar: se eu pego água quente e coloco junto com água fria, eu gero uma água, uma temperatura intermediária, vai depender da quantidade de água e do calor que eu colocar nessa água quente e qual a temperatura dessa água fria, mas a tendência é ter um equilíbrio termodinâmico. Por que termodinâmico? Porque uma temperatura vai entrar em equilíbrio com a outra de forma dinâmica. Tá certo? Agora, o que é sensação térmica? É a forma como o nosso corpo vai perceber, através dos receptores da nossa pele, essa temperatura. Então, por exemplo, o ventilador, ele tende a melhorar a sensação térmica, dar uma sensação de mais frio, tá certo? Nós podemos estar numa sala que esteja a 40 graus, mas que com o ventilador um pouco essa sensação térmica. Ou estar numa sala que está fria e o ventilador dá uma sensação de estar mais frio, tá? Então, a sensação térmica é algo subjetivo, é algo que nós sentimos. Então, por exemplo, se nós colocamos um casaco, a sensação térmica melhora, quando a gente estiver num local que esteja muito frio, certo? Se está muito quente e nós jogamos água no nosso corpo, a tendência, a sensação térmica melhorar. Por exemplo, aqui, temperatura do Rio de Janeiro está 33 graus Celsius. Se nós estivermos num ambiente com maior umidade, a sensação térmica pode ser maior. Então, a sensação térmica, ela pode ter vários fatores que atenuam ou acentuam a sensação de maior temperatura, a sensação de calor. A umidade, a água, o vento, tá certo? Aí é chamado de sensação térmica, é algo subjetivo. É algo que nós podemos ter até um certo controle da situação. Tá certo? Gente, muito obrigado. Estou com saudade de vocês. Espero que esse período de pandemia vocês estejam passando da melhor forma possível. Tá? Muito obrigado. Um abraço a vocês e a seus pais.